Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Thalita do Conversas para a Vida e hoje a gente vai conversar sobre um momento da crise, que é aquele momento em que a gente explode. Aquele momento que talvez a gente faça uma coisa ou algumas coisas que talvez a gente vai se arrepender pelo resto da nossa vida. Aquilo vai ficar muito marcado na nossa história. É aquele momento em que uma emoção surge muito forte e que eu não consigo gerenciar aquela emoção. E eu respondo à situação sem um filtro, sem filtrar a minha emoção. O que eu estou querendo dizer? Existem várias situações da vida da gente que fazem surgir diversas emoções. Por exemplo, eu posso ficar. Alguém fala alguma coisa comigo e aquilo me causa raiva, me causa medo, me causa dor, me causa frustração. E eu tenho de imediato algumas. Eu reajo de algumas maneiras. Eu posso ali reagir de imediato com raiva, eu posso gritar, eu posso sair batendo o pé, mas eu posso também refletir, né? Eu posso pensar assim, mas espera aí, o que eu estou sentindo? Que raiva é essa? Que uma simples fala de alguém pode ter me causado tanta raiva ou até mesmo medo, né? Porque às vezes eu posso ter essa sensação de medo. Uma situação pode me causar tanto medo que é o meu primeiro impulso é fugir daquele lugar. E às vezes deixar de responder a um compromisso, deixar de fazer algo que era importante e aí eu fujo. Por que nós podemos chegar nessa situação? Por que a gente, às vezes, em alguns momentos da nossa vida, perdemos a capacidade de nos controlar, de entender os nossos sentimentos e reagimos de imediato? A gente precisa entender que nós sempre vamos ter emoções, as emoções sempre vão surgir em nós. Nem sempre boas, né? Podem surgir emoções de raiva, de muita raiva, aliás, né? Pode surgir uma emoção, pode surgir o medo, pode surgir a dor. E aí, o que eu devo fazer nessa situação? Sendo possível, nem sempre é possível, eu devo fazer a opção pelo silêncio. Quando eu perceber que algo está fugindo do meu controle e que eu posso ter uma reação que não vai ser a melhor para aquela situação e que eu posso me arrepender depois, eu devo silenciar e me afastar, sendo possível. Essa é a melhor saída. Porque quando eu me permitir silenciar e me afastar, primeiro, eu vou parar com aquela situação, pelo menos momentaneamente. Eu vou dar uma ordem de para aquela situação, né? Porque eu vou estar me afastando e eu vou me permitir silenciar. E aí sim, no silêncio, eu vou escutar as minhas emoções. Eu vou deixar que elas falem. E aí eu vou escutar. Mas escutar de uma maneira racional e equilibrada. O que eu estou sentindo mesmo? Que raiva é essa? Por que eu tô com tanta raiva? Por que isso tá mexendo tanto comigo? Peraí, é para tanto? Talvez seja, né? Talvez a pessoa, num caso, num exemplo, né? A pessoa pode ter falado algo muito grave e aquilo ali realmente me deixou bastante desequilibrada. Mas lembrando que nada do que alguém possa falar pode ter esse poder sobre a gente se a gente não permitir, né? Em casos de ofensa, né, ofensas graves que podem ser ditas, eu preciso racionalizar aquilo, né? Vamos imaginar que aquela ofensa muito grave
eu tenho que olhar, isso é verdade? Ou não? Ou é? Isso é verdade ou não é? Se for verdade, será que não é até uma oportunidade para mim começar a mudar as circunstâncias da minha vida para que eu não possa mais ser acusado ou acusada disso? E se não é verdade, não tem por que eu me ofender tanto. Então precisamos aprender algumas coisas sobre as nossas emoções. Primeiro, nós nunca vamos controlar as nossas emoções, a forma como elas surgem em nós. Isso está fora do nosso controle. Elas vão surgir em nós. Nós vamos sentir raiva, nós vamos sentir medo, nós vamos sentir dor, nós vamos ficar irados, nós vamos ficar indiferentes. Essas emoções vão surgir em nós e com muita frequência em várias situações. A grande questão é como eu vou lidar com essas emoções. Eu vou calar as minhas emoções? Não, de forma nenhuma. A ideia não é essa. A ideia é que eu aprenda a ter uma escuta seletiva com as minhas emoções. Por que eu sinto isso nesse momento? Por que veio esse sentimento tão forte? Por que mexeu tanto comigo? Se o outro disse uma bobagem e aquilo mexeu tanto comigo, por quê? Será porque é também que eu me sinto incomodada com isso e está na hora de eu resolver? Se isso me incomoda tanto, eu vou resolver, eu vou trabalhar com isso. Então, a gente precisa entender, as emoções vão surgir, isso a gente não controla. O que está sob nosso controle é o gerenciamento dessas emoções. Eu posso realmente sentir uma grande vontade de explodir, de até agredir alguém, mas eu posso respirar, me afastar, que é o melhor a ser feito, e silenciar num primeiro momento. Quando eu silencio, eu permito olhar para as emoções de uma maneira mais equilibrada. E aí eu vou ser capaz de me ouvir. E me ouvindo, eu vou saber o que me agride tanto e o que eu preciso fazer para que isso não me machuque, para que isso não entre tão forte em mim. É importante, se vocês me perguntarem se isso é fácil de fazer, isso é das coisas mais difíceis de serem feitas. Talvez se todos os seres humanos soubessem fazer isso, a gente nem guerra teria, né? A gente viveria num outro nível, né? Isso é das coisas mais difíceis, mas a gente precisa fazer quando a gente quer ter uma vida que flua melhor. Porque quando nós vivemos à mercê das nossas emoções e a gente vai ali, surge uma emoção e eu vou agindo de acordo com essa emoção e surge outra e eu ajo de acordo com essa emoção novamente, a nossa vida não flui. A nossa vida vai viver aos trancos, né? Reagindo e o pior, às vezes se arrependendo daquilo que foi feito. E isso aí é muito complicado. Isso aí traz enormes prejuízos para a gente. Quando eu olho para trás e falo assim, eu poderia ter feito melhor. Não precisava ter sido feito daquela maneira. É lógico que essa frase é muito boa, né? Quando a gente reconhece, né, que poderia ter sido feito de uma maneira melhor, é sinal de crescimento. Mas a gente não pode permitir também que isso se torne uma constante na vida da gente. Nós temos que aprender e não errar mais. Então, se você está passando por esse momento, ou se isso já aconteceu e você teve essa reação, né? Se você reagiu dessa maneira, não se culpe. A culpa não é uma boa atitude, não é um bom sentimento. Avalie o que aconteceu. Entenda, busque entender por que aquilo mexeu tanto com você. Por que doeu
tanto que permitiu que você agisse no impulso, que as suas emoções ficassem no controle. E talvez você vai entender o que te machuca, o que está faltando na sua vida, o que você queria fazer e não fez e por isso que agora dói tanto. E aí você vai ser capaz de fazer uma grande reavaliação da sua vida, reestruturar aquilo ali que dói tanto, refazer algumas coisas. E da próxima vez que esse sentimento surgir, porque ele vai surgir novamente, não se enganem, vai vir raiva de novo, vai vir medo de novo, vai vir descontrole de novo. Aí sim você vai ter ferramentas para lidar melhor com isso. Você vai olhar para essa raiva e vai falar assim: não, peraí, isso já aconteceu, eu não preciso reagir mais da mesma maneira. Eu posso ter uma outra atitude nesse momento. Eu vou silenciar um pouco, eu vou me afastar daqui. Quando eu tiver um pouco mais calmo, quando eu tiver entendido melhor o que está acontecendo comigo e acolher os meus sentimentos, né? Acolher sim, né? A gente precisa nos acolher. A gente precisa entender que a gente passa por esses momentos. Aí sim eu volto e procuro resolver essa situação, caso seja possível. Então, gente, quando chegar esse momento na vida de vocês em que vocês perceberem que estão a um passo da perda de controle, parem. E dá um passo para trás e volta. Espera essa emoção abaixar. Espera a situação esfriar um pouquinho, como a gente fala no popular. Entenda o que está acontecendo com você primeiro, para depois tentar dar uma resposta, seja o que for, a uma pessoa, uma situação. Então, primeiro, a gente resolve aqui dentro da gente. Resolva, entenda suas emoções, se acolha, não se culpe. E aí depois você vai lá para entender aquela situação e aí sim responder de uma maneira adequada. E se não tiver solução, paciência, tem coisas que não tem solução. Gente, esse era o recado de hoje. Eu espero ter ajudado. E também espero que vocês coloquem aí nas sugestões, nos comentários do vídeo,